paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Que alegria poder compartilhar mais uma vez a palavra de Deus junto com você. E eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 19, que diz assim: E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. Esse versículo que nós acabamos de ler narra, conta a história de Agar. Agar havia sido banida, havia sido expulsa, da casa de Abraão, depois que Sara concebeu, teve Isaac. E depois que Isaac foi desmamado, a presença de Agar e Ismael começaram a incomodar Sara, e Sara mandou que Abraão expulsasse Agar e o menino da sua casa. E Abraão consultou ao Senhor, e com o coração apertado, depois de Deus ter confirmado essa palavra, Abraão realmente expulsou Agar e Sara, de sua casa, e deu-lhe ali algumas provisões, mas não foram suficientes, não seriam suficientes, Então, depois que essas provisões acabaram, Agar estava no deserto e ela se viu sem saída. E no momento que ela se viu sem saída, a única certeza que ela tinha era da morte, de que ela e o menino morreriam, porque estavam no deserto sem nenhum tipo de provisão. Então foi tomada pelo desespero e tinha certeza de que iria morrer. Então a Bíblia diz que ela se afastou do menino para que não visse o menino morrer. E aí um anjo aparece para Agar e diz: Deus ouviu o clamor do menino, Deus ouviu a voz do menino. E a Bíblia diz, esse versículo que nós acabamos de ler: e abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço de água. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar e não o poço de água. Isso nos faz entender que o poço sempre esteve ali, que a provisão sempre esteve ali diante dos seus olhos, mas ela não conseguia enxergar, Então precisou Deus lhe abrir os olhos para que ela pudesse enxergar a provisão, a solução que estava diante dos seus olhos. Ela estava desesperada, ela estava com a certeza absoluta de que iria morrer, se vendo sem saída, e Deus abriu os olhos e ela viu a provisão diante dos seus olhos. E parece meio bobo, Mas quando a gente está numa crise, quando a gente está numa luta, quando a gente está numa dificuldade, parece que isso cega a nossa visão, a ponto da gente não ver uma solução, da gente não ver uma saída, da gente não ver um recurso, da gente não ver uma provisão que às vezes o Senhor até já proveu, Que às vezes já está até diante dos nossos olhos. E quando a gente está passando por algum momento de luta, de dificuldade, a gente tende a focar tanto no problema, a gente tende a olhar e a valorizar tanto o problema, a luta, a dificuldade, que parece que a gente não enxerga a saída. Parece que o problema vai ficando assim tão diante dos nossos olhos que vai tapando, ofuscando a nossa visão, e a gente não consegue ver recurso, e a gente não consegue ver solução, e o desespero vai só tomando conta do nosso ser, do nosso interior, e aquele problema vai só se avolumando, vai só crescendo diante de nós. E aí a gente precisa pedir ao Senhor, muitas vezes a gente precisa pedir ao Senhor para que os nossos olhos sejam abertos, para que a gente enxergue a solução, para que o Senhor nos dê estratégia, nos dê saída, nos mostre uma saída. E o problema fica ainda maior quando a gente vai se alimentando de coisas que não vêm do Senhor, Quando a gente já está numa luta, quando a gente já está numa dificuldade e a gente liga a televisão e vê notícias piores ainda, e a gente entra numa rede social e vê notícias ruins, entra num site de notícia e só vê coisas ruins acontecendo à nossa volta. Aí parece que o desespero, vai ganhando ainda mais espaço, Parece que as coisas vão ficando ainda piores. Então a gente precisa prestar atenção do que nós estamos nos alimentando, Se a gente está enchendo a nossa alma de esperança, de promessas, da palavra de Deus, ou se a gente está se enchendo de notícias ruins
né, de problemas, de dificuldades, de coisas que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa rotina. Então a gente precisa criar o hábito de abrir a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus. Aí o nosso coração vai se enchendo de esperança, aí a gente vai trazendo à nossa mente as promessas do Senhor, e aí a gente vai vendo livramentos que o Senhor já deu nos seus filhos, e aí a gente vai vendo Deus respondendo orações, e aí a gente vai vendo como Deus opera e faz milagres, e aí nosso espírito vai sendo alimentado, e aí a gente consegue ter, né, a nossa esperança renasce, e a gente consegue enxergar saída, provisão, estratégia, que às vezes está diante de nós, que às vezes o Senhor já proveu, né? Que às vezes está ali tão acessível, mas o problema, a dificuldade, a dor, a luta nos impede de enxergar. E a gente precisa também clamar. A Bíblia diz que o menino clamou, né? Que o anjo falou que ouviu a voz, ouviu o clamor do menino, né? E por isso o Senhor trouxe a provisão. Então a gente precisa clamar quando a gente estiver em momentos de dificuldade. A gente precisa lembrar de clamar, né? Agar, não foi Agar que clamou, não foi ela que pediu. Foi o menino que clamou, foi o menino que pediu e o Senhor ouviu. Então a gente precisa pedir ao Senhor: Deus, abre os meus olhos, me dá a tua visão, me faz enxergar além das dificuldades, além dos problemas. E a gente precisa pedir a Deus para a gente ter essa visão, a visão do Senhor, não a nossa visão que é tão limitada, não a nossa visão que às vezes foca tanto na dificuldade, no problema e realmente não vê saída e realmente não vê solução, né? Mas com os olhos do Senhor, com a visão do Senhor que vai muito além da nossa, né? Com as estratégias certas que só o Senhor pode dar, a gente consegue enxergar além da dificuldade, a gente consegue ver a provisão, a gente consegue ver a saída, a gente consegue ver o socorro do alto. Então nós precisamos clamar e nós precisamos nos encher da palavra de Deus, nos alimentar daquilo que traz esperança para o nosso ser. E se você se encontra em desespero e não vê saída, faça isso, clame ao Senhor, peça ao Senhor, que o Senhor com certeza vai te dar a estratégia certa, o Senhor vai abrir os seus olhos, você vai enxergar às vezes coisas, você vai pensar: meu Deus, mas isso tão simples, né? Parece ser tão simples, já estava até disponível, já estava até acessível, era algo que eu já poderia até ter feito, né? Mas às vezes a gente não consegue enxergar e a gente precisa da mão do Senhor abrindo os nossos olhos, ampliando a nossa visão, nos mostrando o recurso, nos mostrando a estratégia. Mas com certeza, quando a gente clama, quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente ora, o Senhor vem ao nosso encontro, né? E descortina diante de nós a solução para aquilo que a gente está clamando, está pedindo a Ele. Que o Senhor continue falando no seu coração, que o Espírito Santo continue ministrando a poderosa palavra dele no seu coração, em nome de Jesus.